Agora são 12 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Estamos apresentando o Jornal Centro-Sul, aqui pela TV Centro-Sul, pertencente à Fundação Dom Alfredo Schaffler. O ex-candidato pelo PSL a governador do Piauí nas eleições de 2018, jornalista e empresário Fábio Sérvio, é o nosso convidado desta quarta-feira para falar sobre exatamente o cenário político atual e as expectativas, bem assim como as perspectivas para as eleições do ano que vem, 2022. É com ele que a gente conversa a partir de agora. Jornalista Fábio Sérvio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Temos um problema aí com a imagem do Fábio Sérvio. Podemos chamá-lo? Produção tem houve aí algum contato, alguma conexão, algum problema pela internet? Vamos tentar ver se a gente consegue equacionar para que a gente possa conversar com o candidato. Ok? Vamos então chamar o Fábio Sérvio, agora sim. Bom, jornalista, empresário, ex-candidato a governador pelo PSL, Fábio Sérvio, boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul. Temos... Olha lá, agora sim. Uma questão relacionada com o áudio, vamos tentar corrigir, quem sabe se através do próprio, vamos verificar aqui o que está acontecendo. A gente informa você que daqui a pouquinho vamos estar recebendo aqui também no Jornal Centro-Sul o agrônomo Alain Michel, que vem falar sobre as alternativas de produção aqui no Jornal Centro-Sul, nesta terça-feira. E estamos também tentando viabilizar aqui o contato com o ex-candidato pelo PSL a governador do Piauí, Fábio Sérvio, para sabermos se de fato teremos aí condições de ouvi-lo acerca desse cenário político atual, bem assim como quais são as expectativas e também as perspectivas para as eleições de 2022, que já se avizinham. Aliás, o Brasil todo já respira eleições, infelizmente a política, nem sempre aquela política com o P maiúsculo, tem tomado de conta dos espaços de debates em nosso país. O processo está praticamente antecipado e nós, evidentemente, temos que repercutir aquilo que está acontecendo no estado do Piauí, bem assim como no país, acerca de todas essas tratativas, entendimentos, movimentos, composições que estão acontecendo. Acho que nós vamos soltar um bloco, já dá para chamar? Dá para chamar? Então vamos agora... Bom, primeiro, Fábio Sérvio, pedir desculpas a você por essa questão técnica aí, permita-me assim de tratá-lo, mas é um prazer tê-lo aqui no Jornal Centro-Sul. Agora sim, espero que você esteja nos ouvindo bem e que o mesmo aconteça com a gente aqui. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal Centro-Sul, Fábio Sérvio. Boa tarde, Arivão. Prazer estar com você, prazer falar com o Pix. Bom, Fábio Sérvio, você foi candidato pelo PSL no ano de 2018, aí naquele grande movimento que aconteceu em todo o Brasil. Daí para cá o país também mudou e a própria política, né, as composições, e houve muitos movimentos políticos que naturalmente colocam, do ponto de vista político, o país, me parece, que com uma outra configuração. Qual é a visão que você tem? Eu acho que você poderia também, aliás, peço que você também poderia socializar aqui. Por que naquele momento você resolveu abraçar aí uma candidatura majoritária, sendo candidato a governador, num ambiente político muito adverso,
mas você resolveu assumir o desafio. O que é que lhe motivou a esse desafio? E vamos fazer um link com a situação política atual. Perfeito. Erivan, naquele momento, o Brasil passava por uma necessidade de renovação política, né? A gente tinha, e aqui no Piauí isso era mais característico, você tinha grupos que há muito tempo se revezavam no poder, né? E não mudou muito daquele ano para cá, né? Continua a mesma coisa. A gente, por exemplo, tem um governador de 4 mandatos, nesse período pouca coisa mudou, tem uma Assembleia que praticamente é a mesma há muito tempo, tem uma bancada federal que se renova a cada ano, e que se mantém, aliás, a cada ano e não se renova. E o desafio daquele ano era trazer novas ideias e novas propostas para uma nova geração de pessoas, uma nova geração de piauienses, e apresentar um projeto de Estado para que a gente saísse dessa estagnação econômica, estagnação social, que a gente continua vivendo até hoje, né? Infelizmente. 4 anos é pouco tempo para uma mudança, né, efetiva no país. Hoje a gente precisa reconhecer isso e também reconhecer que enfrentar essas forças políticas, né, que estão tão enraizadas na estrutura política brasileira, na estrutura partidária brasileira e, inclusive, nas instituições, é muito difícil, né? Então, assim, é um chamamento que continua, é muito complexo, mas que requer pessoas que tenham essa coragem de dar a tapa a bater, e não é fácil, né? Eu saí daquela eleição muito perseguido, né? Empresarialmente, politicamente, mas é como tem aquela frase de um filme que entrou como ditado popular, né? É resistir e continuar, né? A gente tem que tentar essa mudança. Fábio Sérgio, você disse que saiu da campanha muito perseguido. Eu imagino que numa sociedade extremamente ainda voltada para o autoritarismo, né? Se fala muito na democracia, mas vivemos sob a égide do autoritarismo. Inclusive, determinados partidos políticos não admitem o contraditório, não admitem o pensamento contrário. Parece que se defende a sociedade do pensamento único, sobretudo os sistemas políticos totalitários. Você, já que tocou no assunto, poderia dizer, por exemplo, quais foram exatamente as investidas mais agressivas que recebeu durante a campanha, mas também no pós-campanha? Sim, sim. Em primeiro lugar, antigamente o que se fazia, Ivan? Você concorda comigo? Que se levantava, né, contra um sistema político, havia uma perseguição física, né? Isso eu estou falando de década de 40, década de 50, década de 60. Isso era mais intenso, mais intenso no Nordeste. A metodologia mudou, mas a função é a mesma. Então, houve uma tentativa de silenciar a gente, de matar a gente politicamente. O primeiro momento foi evitar uma aproximação real com o governo federal, né? Isso aí foi o primeiro ponto. Como é que se traduz isso? Houve uma junção das forças políticas do Estado para que aquele grupo político que representou a renovação naquele ano não ocupasse os espaços, né? Então, com muita intensidade, foram até o governo federal e ocuparam os espaços porque tinham mandato, porque tinham influência política, e isso eu acho que foi um erro do governo Bolsonaro, sabe? Muito cedo houve essa composição dessa forma, né? O segundo ponto foi uma perseguição empresarial muito forte. Então, você sabe que fazer imprensa de uma maneira independente no Estado é muito difícil. Então, primeiro houve uma tentativa que eu desistisse daquela candidatura a governador, por forças políticas no Estado, a gente não desistiu, e depois veio essa perseguição muito intensa empresarialmente, que a gente resistiu e está se reerguendo para continuar nesse combate, nesse bom combate. Fábio, você acha que o momento atual já ele abre um pouco mais essa possibilidade? Porque você fez referência, por exemplo, o atual governador tem 4 mandatos. Na verdade, ele está indo para 40 anos de poder no estado do Piauí. E eu, inclusive, acompanhei muitos daqueles debates dos quais você participou na campanha de 2018,
e sentir como as coisas, como as pegadinhas, aquelas colocações capciosas, né, aconteciam. Então, o atual governador, depois de 4 mandatos, 40 anos de poder, o que é que você poderia registrar como algum avanço e o que é que você registraria como político que analisa a política do estado do Piauí e vive aí na capital? O que é que você avalia como situações mais comprometedoras? Bom, a única coisa que avançou no estado foi a propaganda pública. Ela evoluiu, né, numa qualidade para enganar a população muito forte. Um exemplo claro disso é o próprio Piauí, né, que é um guarda-chuva de propaganda em que cabe tudo dentro desse guarda-chuva, né? Os recursos, ninguém sabe se estão garantidos ou não, se estão os mesmos ou não. Pix, por exemplo, foi um exemplo disso na eleição passada, onde o governo do estado derramou muito dinheiro para asfalto, para tentar reeleger seu sucessor, né? Eleger o sucessor do prefeito. E o próprio Piauí é isso, não é nada com coisa nenhuma. Então, o que esse governo faz, o que o Wellington Dias faz muito bem feito, é propaganda, né? Como, por exemplo, agora, as vacinas. Quem é que está comprando as vacinas? Quem está comprando a vacina é o governo federal, né? O que o Consórcio Nordeste, se você entrar hoje, Erivan, na página do Consórcio Nordeste, você vai ver que essa página está desatualizada desde março desse ano. Então, serve só como um discurso, para alimentar um discurso do PT e o de Nordeste. E o que eles fazem muito bem é propaganda. E é uma coisa que, por exemplo, tem áreas do governo federal que funcionam, mas que ele não sabe fazer essa propaganda, entendeu? O Ministério da Infraestrutura está fazendo muito aqui no estado do Piauí, por exemplo. Eu tiro o chapéu, discordo de muita coisa do governo federal, mas eu reconheço o trabalho do ministro Tarcísio, por exemplo. Mas eles não sabem fazer propaganda. E o PT consegue transformar até coisas que é do governo federal como se fosse resultado de um trabalho deles, e que na verdade não é. Então, a única coisa que eu vejo que evoluiu no estado é propaganda. Do outro lado, como é que a gente cresceu economicamente? A gente cresceu baseado no trabalho da iniciativa privada. Por que nós aumentamos o PIB? O secretário de Fazenda, Rafael Contelli, se posiciona e anuncia o PIB cresceu mais do que o nosso. Sim, mas cresceu graças ao trabalho do agronegócio, da região sul do estado, né? Esses homens que não têm infraestrutura de estrada, que não têm infraestrutura logística, que não tem um Redex para exportação, que nós não temos um porto seco até hoje na exportação, e que lutam no dia a dia e que fazem esse crescimento do estado. Participação do governo é zero. Comemoraram aí, erroneamente, a PPP da Transcerrado, né? Que é uma demanda que já se passa 2 décadas, né, que esses produtores do agronegócio têm a necessidade disso. Quer dizer, praticamente imploraram durante todos os mandatos do Wellington Dias que se fizesse essa estrada e não foi feita. Agora ele apresenta uma PPP que vai representar custo da vida de todos esses empresários. Então não tem o que comemorar. Enquanto o governo federal está numa via de reduzir o custo dos pedágios, o governo do estado está na via de ampliar os custos do pedágio. Alguém duvida que um governo que mantém o ICMS sobre a gasolina, o maior do país, girando em torno de 30%, 31%, não vai cobrar o pedágio da Transcerrado, o maior do país? Então, esse governo ele pensa em arrecadar, e que é contra o nosso pensamento liberal econômico, né? Quando a gente, na verdade, acha que deve ter menos imposto, a iniciativa, para que a máquina, para que o motor da iniciativa privada se movimente melhor, ele faz o contrário, ele engessa o tempo todo, né? E tem conseguido enganar, e tem conseguido manter aí a população debaixo de um cabresto, porque a informação não chega. E aqui eu bato palma para a iniciativa, para que tenha uma TV web, porque isso representa uma alternativa de visão, de conhecimento, de informação, né? Para que algumas vozes... Eu, por exemplo, eu praticamente não tenho acesso para dar entrevistas, né? Porque há um controle muito forte da mídia. Eu me lembro que num dos debates da eleição passada, pegando esse gancho conclusivo aí, você falou que
Você falou que existia uma destinação muito elevada de recursos, você citava naquela época milhões. Você estava numa TV aí da capital e você disse, esta TV aqui recebe milhões, e você mencionou esse fato. Isso coloca, quando você diz que praticamente não tem espaço na mídia, isso coloca o estado do Piauí numa situação de pouca vivência democrática, porque a democracia, suponho eu, pressupõe primeiramente o acesso à informação. Por exemplo, aqui nós convidamos o pessoal do governo, das prefeituras, aqui, felizmente esta TV não tem vinculação com nenhum grupo político, e aqui todos têm acesso. Parece, Fábio, você é da área da comunicação, que os políticos, creio que você seja uma exceção nesse universo, só querem que jornalistas fiquem dando deixas, que os jornalistas não questionem, não procurem ser agentes sociais a serviço da sociedade. Mas então, vendo esse cenário, você já vislumbra alguma movimentação no sentido contrário, além de uma iniciativa pequena como esta aqui, por exemplo? Não, por isso que eu bato palma para vocês, né? O que pressupõe a democracia? A democracia pressupõe a independência do voto, né? O sufrágio eleitoral. O que permite a independência do voto? A independência econômica. Um estado desse, em que as pessoas são extremamente vulneráveis, né? Tem uma dificuldade muito grande, o poder econômico, a máquina pública, a influência disso, muda o resultado da eleição. Então, diante de uma informação dessa, de um estado, por exemplo, que depende do Bolsa Família, que depende que os políticos são celebrizados, você não tem democracia, porque o voto não é independente. A parcela do voto independente é muito pequena, né? Então, esse é o primeiro ponto. Nós vivemos numa ilusão de democracia. O segundo ponto é o seguinte, eu vou aqui puxar um pouco para a história, Ivan, e relembrar, um século atrás, quando houve a proclamação da República, né, e que, naquele período, o imperador permitia, por exemplo, a existência do Partido Liberal, do Partido Conservador e do Partido Republicano, né, e ele recebia críticas constantes dos veículos impressos. Então, faz parte, por exemplo, do conservadorismo fomentar a liberdade de imprensa e permitir-se ser criticado. Porque, às vezes, é crítica. Eu vou relembrar os debates que nós tivemos com o Wellington Dias, que viralizou naquela eleição. Quando eu perguntei para ele, ele havia nomeado recentemente a presidente da Fundação Hospitalar do Estado, que cuidava, inclusive, do Hospital de Picos, né? E ele não soube responder o nome dela. Veja só, hoje nós estamos enfrentando uma pandemia. Naquela época eu já criticava o governador, que ele nem sabia o nome da presidente da Fundação Hospitalar. E logo depois, 2 anos depois, nós enfrentamos uma pandemia num nível de Estado que demonstrou a fragilidade do sistema de saúde do governo do Estado do Piauí. Nós já denunciávamos naquela época que o governo não fazia o repasse aos municípios, às prefeituras, da contrapartida da saúde. Isso ficou evidente hoje. Mas a imprensa ela não avançou sobre isso. Ela não pegava as declarações da oposição, e não só minhas, as declarações do Luciano Nunes, que também foi candidato, as declarações de outros ali, e naquele momento até correntes de esquerda eram contra o Wellington Dias, né, aqui no estado do Piauí, mas eles não avançavam. Eu vou lhe dar um exemplo, né, do que é o peso desse recurso institucional, né, que não respeita o princípio da impessoalidade. Não respeita o princípio da impessoalidade no investimento de comunicação. Isso aí já é um ato de improbidade administrativa. O próprio Piauí está anunciando o próprio Piauí Educação para erradicar o analfabetismo. Primeiro, já é uma vergonha um governo que está no 4º mandato ainda levantar a bandeira e usar o analfabetismo no Estado como instrumento de propaganda política, dizendo que vai erradicar agora, né, depois de mais de 20 anos, vamos colocar assim. E aí ele está dizendo, nós vamos investir tantos milhões em educação.
Meu amigo, um analfabeto, Erivan, ele não sabe ler. Como é que numa pandemia ele vai ter acesso a instrumentos de mediação tecnológica para ter aula e ser alfabetizado por mediação tecnológica? Pagar, eu não sei quanto é que eles estão definindo, parece que é 200, 300 reais como bolsa para os analfabetos. Isso é compra de voto pública. Sabe, o Ministério Público precisa acordar isso. Quer dizer, é um projeto que está travestido de uma coisa bonita, que é como sempre a esquerda se posiciona, né? Ela pega temas da vulnerabilidade social, levanta essa bandeira, mas por trás estão, vamos dizer assim, objetivos em relação a isso, né? E aí você tem um projeto que vai entregar dinheiro na mão das pessoas e não vai alfabetizá-las no meio de uma eleição, na antevéspera de uma eleição. Você falou aí na questão da pandemia, aqui no estado do Piauí, lá no início ainda, o governo comprou respiradores através desse consórcio Nordeste, mais de 4 milhões de respiradores que nunca chegaram. Mas o fato que eu acho mais emblemático e mais questionável e que a mídia do Piauí, a grande mídia, parece que tem esquecido, Fábio, é o fato de que o governo, no mês de maio do ano passado, montou um hospital de campanha no Verdão, aí em Teresina, e em plena pandemia, em agosto, desativou o hospital de campanha do Verdão. E aí fica a pergunta, quem desenvolve uma ação dessa natureza, tem ou não tem um crime a responder perante a sociedade? A mídia, a grande mídia do Piauí, não tem questionado essas coisas. Você acha que é uma espécie de controle da grande mídia do Piauí, Fábio? Eu, com raras exceções, eu acho que com certeza sim. É só você avaliar, por exemplo, a forma como é aplicado e o não respeito ao princípio da impessoalidade. Isso aconteceu, por exemplo, na eleição de Teresina, em 2020, né? Quando houve um derrame de dinheiro para portais a partir da Prefeitura de Teresina, né? E foi naquele momento, por exemplo, que todos os recursos que eram destinados de maneira que, no mínimo de uma forma igualitária, os veículos de comunicação foram canalizados só para veículos que não tinham audiência nenhuma e que recebiam 190 mil, 200 mil por mês, né? Para fazer o trabalho. E aí tem uma investigação das fake news para avançar por esse lado aí. Mas eu acho que não tem essa independência e é o principal, é lutar por essa independência, sabe? Eu fico muito feliz, Erivan, com relação ao trabalho que foi feito em 2018, apesar de, como eu estou lhe falando, eu vou entrar até nessa questão específica da pandemia, né? Eu fui criticado um pouco por alguns posicionamentos que eu tive em 2020. Mas nós tivemos uma oportunidade de uma grande mudança. Nós não conseguimos fazer isso em 2018. Né? O grupo não conseguiu lograr êxito naquele período. Bolsonaro teve uma votação no Estado que foi pequena. Mas o que acontece? Enfrentar esse sistema político do Estado do Piauí é difícil, é o primeiro ponto. Mas o que nós fizemos inspirou outras pessoas a se movimentarem. Por exemplo, uma grande revelação que teve, e eu elogiei essa pessoa antes mesmo do resultado da eleição, bem no início da eleição aqui em Teresina, que foi a Jéssica, que foi candidata a prefeita e teve uma excelente votação aqui na capital. E ela disse para mim, olha, você, Fábio, foi inspiração para mim. Eu entrei no processo político pelo que você fez lá em 2018. E assim como ela, muitas outras pessoas, e não foi só eu, foi o grupo que teve coragem. Aí em Picos teve pessoas maravilhosas que estavam na rua, que estavam lutando. Hoje, né, eu tenho muitas críticas a fazer ao que foi feito pelo governo federal. Né? Eu discordo de muitas coisas e concordo com outras, certo? O primeiro ponto, eu acho que não houve uma renovação política a nível de Nordeste. Um incentivo para quem começou a lutar naquele ano de 2018 continuasse. Segundo, houve uma aproximação muito forte, vamos dizer assim, com o convencional. A gente poderia ter adotado alternativas, né, para isso. E com relação ao quesito pandemia, né, eu acho que se eu fosse o gestor naquele período, e estou muito longe de ser, eu teria puxado toda a responsabilidade para mim. Sabe, eu teria feito medidas provisórias para instalar nos estados hospitais
federais de campanha, sabe? Eu tinha chamado o Exército, tinha feito parceria com o Exército nesses hospitais de campanha, onde tivesse batalhões de engenharia, a gente poder melhorar a estrutura hospitalar, ao invés de entregar para os governadores, né, eu teria puxado o trabalho, eu não teria mandado dinheiro livre para os governadores fazerem o que quiserem, né? O segundo ponto, eu teria buscado instituições, por exemplo, há 2 meses atrás, 3 meses atrás, em fevereiro, né, 4 meses atrás praticamente, eu fiz uma matéria baseada nas informações do Instituto da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, que apontava que a terceira onda estava chegando no Piauí. Eu não sou gestor público, né, sou como você, um profissional de comunicação, analisei os dados e vi que viria uma segunda onda, no estado do Piauí de pandemia. E na matéria eu cobrei o Wellington Dias. Estava na cara que viria aquele problema. E veio. A projeção do Instituto de Washington bateu com a realidade no estado, certo? Então, eles naquele momento fizeram foi fechar o hospital de campanha do Verdão. Aí eu pergunto, o governador errou? Errou. Absurdamente. Porque naquele momento ele queria simplesmente se posicionar em desfavor de tudo que o governo federal fizesse. Se o governo federal dissesse que amarelo era amarelo, ele ia dizer, não, é laranja queimado. Né? Mas não ia fazer o que fez. E hoje ele se posiciona o seguinte, tomando para si as ações, as medidas do governo federal, como se fosse resultado do trabalho dele. Não é. A prova é a questão dos respiradores. Né? Aí onde é um ponto que eu faço uma crítica também. Eu teria criado uma central única de compras da Covid para o país, que envolvesse medicamentos, envolvesse equipamentos. Eu acho que faltou isso aí, né, quando foi feito. Mas havia uma disputa lá em cima também no Planalto, muito intensa, né, e isso prejudicou. Então, todos foram culpados nesse processo da Covid. Por exemplo, foram alguns políticos aqui fora de mandato, mas que são da direita, num primeiro momento se posicionaram para usar máscara e ficar em casa. Depois, quando houve a mudança do Bolsonaro em relação a isso, disseram, vamos para a rua. Qual era a minha posição naquele momento? Vamos criar o critério de lockdown. Vamos criar o critério de isolamento social. Vamos conversar com a população. Aqui em Teresina, por exemplo, eu critiquei a forma como o gestor, o ex-prefeito Firmino Filho, né, que faleceu, ele fazia isso. Ele conversou pouco. Depois ele passou a conversar. Eu acho que ele se atentou para isso. Né? Mas ele teve uma tecnicidade maior do que teve o governo do Estado. Ele teve uma tecnicidade maior. Ele pecou no excesso, talvez por falta de, vamos dizer o seguinte, de orientação técnica. Ele pecou, mas a tecnicidade dele foi maior. Aí o que aconteceu? A direita se voltou totalmente contra o Firmino. E ele dizendo, vocês estão errados. Vocês vão deixar o Wellington Dias e o PT nadar de braçada sem fazer nada. Então, naquele momento, o alvo não era o Firmino, né? Não era simplesmente os erros do município. O alvo era entender os erros e criticar os erros do governo do Estado e tentar ajudar para reorientar o governo para mudar. Né? Então, essa questão da estratégia política, que houve um erro para o Nordeste do governo federal, eles reacenderam a esquerda. Não sei se você concorda comigo, mas a esquerda está reacesa, está forte. Hoje, esse ano de 2022, vai ser mais difícil a eleição em 2018. Exatamente, tem muita coisa aí que realmente tem que ser questionada. Mas aí, em virtude aqui do tempo, vamos agora para você. Você foi candidato em 2018 e teve toda uma percepção dessa estrutura do Estado, e agora vem aí 2022 já nesse cenário que você acaba de repercutir aqui no Jornal Centro-Sul. Você mudou de partido, né? Saiu do PSL, agora está no PROS. Como é que está o trabalho do PROS em termos de organização, em termos de estratégia para 2022 e qual é, neste momento, o seu posicionamento em relação àquilo que se avizinha, o pleito do ano que vem?
Pronto, nesse momento eu tenho uma preocupação de construção partidária, certo? Eu estava nesse minuto aqui numa reunião. Nós recebemos um reforço aqui no Piauí, que eu acho que vai nos ajudar muito nessa construção partidária, que é a presença de um membro do Diretório Nacional que vai morar aqui no Estado, vai viajar comigo pelo interior do Estado e visitando todas as cidades. A primeira vai ser Picos, já me comprometo com você, né, para a gente dar aí uma entrevista pessoalmente em loco. E esse membro do Diretório Nacional que está morando aqui no Piauí, vai morar no Estado até a eleição de 2022, a gente está focando na construção das chapas proporcionais, né? Então, nós aprendemos algumas lições, tá? Essas lições nos levaram a algumas, vamos dizer assim, balizas para a gente saber qual é o comportamento que deve ter. A primeira delas, Erivan, é que mais importante que partido é ter um grupo uníssono que pense na coletividade em algo maior, certo? Em que não se permita... eu vou dar um exemplo para você. Lá em 2018, primeiro a gente foi para o Patriota, depois o saiu do Patriota, e aí apareceu o PSL. Quando apareceu o PSL, havia um presidente que é ligado aos evangélicos, né, que é uma família muito, vamos dizer assim, que eu acho muito coerente aqui, que é a família Bandeira, o Sérgio Bandeira e o ex-vereador Ricardo Bandeira. E eu não assumi a presidência do PSL num primeiro momento, enquanto eles não decidissem se iam apoiar ou não o Bolsonaro naquele período. Alguns me criticaram por causa disso, né? Você tinha que não se faz política chutando, se faz política filtrando, se faz política dando permissões. Apesar de, naquele momento, as posições serem mais intensas, eu queria regimentar o maior número possível de pessoas, né? E esse ano a gente está vendo o seguinte, olha, quem é que tem um pensamento coletivo, sabe? Então, eu não tô preocupado simplesmente numa eleição pessoal, eu estou preocupado em fazer um trabalho, em ter um representante forte, certo, que consiga promover essa mudança no Estado. Hoje eu me posiciono mais, eu me distanciei mais do bolsonarismo, não minto isso, desde 2019. Hoje eu estou mais posicionado, vamos dizer assim, no centro-direita, certo? Acho que a gente precisa dialogar mais, principalmente nesse período em que os ânimos e a situação... O Firmino dizia uma frase aqui em Teresina, que não está fácil para ninguém. E realmente não está fácil para ninguém. Então, a gente tem que focar em um plano de desenvolvimento do Estado que envolva uma bancada federal, para que a gente trabalhe o Piauí, pelo menos os próximos 20 anos, em termos de obras, de infraestrutura, que realmente tragam uma capacidade produtiva para o Estado, tragam investidores para o Estado. Isso não passa só por asfalto em cidades, sabe? Essa história de mobilidade urbana, isso aí é um grande engodo, é dinheiro aí jogado ao vento para se transformar em compra de voto, né, em influência de voto. Eu acho que nós precisamos, por exemplo, ter um porto seco nesse Estado. A gente está vivendo uma transformação, precisa uma bancada federal que se volte para isso. Segundo ponto, nós precisamos pensar que o mundo todo está entrando numa era de tecnologia, de indústria 4.0, e que nós, do Estado do Piauí, não conseguimos o mínimo de industrialização nesse Estado. E que a gente tem um desafio enorme, né, de resgatar empresas que faliram, resgatar empreendedores que estão em dificuldade, fomentar linhas de crédito, e para tudo isso precisa de um projeto de desenvolvimento único. Esse projeto não se faz de uma maneira isolada, saindo da minha cabeça, ou saindo de quem quer que seja. Isso nasce a partir de um diálogo muito forte. As pessoas estão dispostas a esse diálogo hoje, Elivan? Sinceramente, eu acho que não. Porque nós chegamos a um nível de polarização em que não se está conversando, certo? Então é preciso reconhecer, por exemplo, que se de um lado nós temos o velho da Havan, né, o Luciano Hang, que é um empreendedor e um empresário da direita e que deve ser ouvido, nós também temos do outro lado um grande empresário brasileiro de centro ou de esquerda, que precisa ser ouvido também porque ele cumpre o seu papel social, tá? Então a gente precisa separar e conseguir... Eu não sei se você deve se recordar bem da história do New Deal americano, né? Quando houve a quebra da Bolsa lá em 29, e que um grande trabalho do Franklin Delano Roosevelt criou o New Deal. Nós precisamos de um novo acordo nesse Estado, sabe, de um novo pacto de desenvolvimento desse Estado.
e um pacto de desenvolvimento para o Brasil também. A gente não pode voltar nesse momento, essa é a minha opinião, e eu posso ser elogiado por ela ou criticado por ela, mas essa é a minha opinião. Nós não podemos votar numa pessoa, nós precisamos votar num projeto. Nós precisamos entender que é hora desse pacto, que o desafio é pior do que era em 2018. Retomar o crescimento no país, o país vai crescer primeiro do que o estado do Piauí, novamente. O Ceará vai crescer primeiro do que o Piauí, novamente. Eu sempre dizia isso na eleição passada. Em 1986, o PIB do estado do Piauí era o mesmo PIB do Ceará. O nosso ainda era um pouco maior. Olha a potência que o Ceará é hoje. Aquilo foi resultado de um pacto que envolveu muitos empresários, que envolveu muitos políticos. Eu acho que tem uma força muito grande esquecida nesse estado, e Aristóteles dizia lá atrás que pior do que você achar que é algo maior do que é você se achar menor do que pode ser. Então tem uma potência nesse estado que é o agronegócio, que não participa das decisões políticas e que a participação deles como principal contribuinte do PIB do estado e do ICMS do estado poderia mudar a realidade desse estado. Então a primeira convocação que eu faço é para que esses homens do agronegócio do estado, a exemplo de outras cidades e outros estados do país, como foi o Mato Grosso, como foi Goiás, se voltem para o estado do Piauí e se envolvam politicamente, sabe? Consigam, porque se tem alguém que faz medo à classe política é o agronegócio. Fábio, queremos agradecê-lo pela gentileza em atender aqui a produção do Jornal Centro-Sul e torcer para que você realmente venha aqui, já está convidado para estar aqui conosco ao vivo, aqui no Jornal Centro-Sul. Você está vendo aí na nossa retaguarda a Praça Félix Pacheco, a imagem é ao vivo real, aí não é banner, né? É a imagem ao vivo em tempo real. Que você possa vir aqui e para que a gente possa avançar nessas discussões acerca do Piauí, que precisa de boas ideias, mas sobretudo de compromisso verdadeiro e honesto com os projetos que podem tirar o Piauí do atraso em que se encontra, sobretudo atingindo aí aqueles que são secularmente explorados por causa da sua situação de pobreza, da situação de pobreza em que vivem. Então, desejar uma boa tarde e a gente espera reencontrá-lo aqui, quem sabe ao vivo ou antes disso, mais uma vez aqui no Jornal Centro-Sul. Pronto, eu queria me despedir só com 30 segundos, dizer uma coisa para Picos. Se Picos tivesse um Redex de exportação, pelo que ela representa na produção de mel, e na indústria, né, do agronegócio do mel, como entroncamento, seria a cidade mais desenvolvida economicamente do estado. O Gil Paraibano aí teria muito recurso se o governo do estado fizesse o Redex aí em Picos. É um detalhe, para fazer o Redex é a coisa mais simples do mundo, uma atitude que simplesmente depende da boa vontade e de um diálogo com o governo federal. Geraria emprego na cidade. A primeira coisa que eu teria feito como governador do estado, aí para Picos, seria junto aos empresários e fazer um Redex de exportação aí, que você ia ver o que era o nível de desenvolvimento que Picos alcançaria no intervalo de 2 anos. Mais ou menos o que aconteceu em Anápolis, no Goiás. Pois é, aqui tem muitos arranjos produtivos, né? Só para concluir, a cajucultura, a mandiocultura, a ovino-caprinocultura e tantos outros arranjos, né? A apicultura, que já falei, que inclusive vai para o exterior, né? Vamos torcer para que isso aconteça. Muito obrigado, boa tarde e seja sempre bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Obrigado a você, Erivão. Forte abraço, um abraço a Picos.